Tudo beleza? Bom, o vídeo de hoje eu quero te trazer para vocês o pré-jogo, né, de Cruzeiro e São Paulo. E trago também algumas informações que me deixam preocupado, tá? Eu gostaria muito de trazer boas notícias, mas no São Paulo ultimamente anda difícil trazer boas notícias. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Você tá aí, tá assistindo esse vídeo, tá? Dá o seu like. De repente, se no final você não gostar, você tira. E se inscreva no canal, ative o sininho, para você não perder mais nenhuma informação do São Paulo. Todos os jogos do São Paulo a gente faz pré e pós-jogo. Nos ajude a crescer, tá bom? Dá essa força pra gente. Seu like, sua inscrição é muito importante. E para você que já se inscreveu, o meu muito obrigado. Bom, falando já dos assuntos do vídeo, eu quero começar falando sobre o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz. Ele fez uma declaração, deu uma declaração à imprensa, que me fez ficar pensativo. Olha só o que ele disse. Essas palavras mostram quanto a imagem do São Paulo, né, um clube tricampeão do mundo, está arranhada e diminuída. Tá? Presta atenção. Abre aspas. Expliquei ao Vojvoda que o Marinho escolher o Fortaleza e não o São Paulo é como na Argentina. Não ir para o Boca e ir para o Defensa e Justiça. Isso mostra um novo momento de mercado. Fortaleza tem credibilidade, paga em dia, boas premiações. Com todo respeito à torcida do Fortaleza, tá? Mas numa época, se fosse alguns anos atrás, essa declaração nunca sairia da boca do presidente do Fortaleza. E ele está certo. Qual jogador que prefere vir para o São Paulo e ao ir para um clube que paga em dia, que tem credibilidade no mercado, que tem boas premiações, que consegue pagar o salário que o jogador pleiteia, enquanto que o São Paulo, hoje em dia, está isso aí que a gente está vendo. Uma outra coisa é que o São Paulo, por outro lado, teve um livramento, tá? No caso do Marinho, para mim, foi um livramento. Mas, no fundo, o presidente do Fortaleza tem razão. Tá certo? Bom, e segundo informações, né, o meia Rodriguinho, tá, está sendo observado. Tá? Scouts do PSG, do PSV, do LA Galaxy dos Estados Unidos, eles estiveram no Morumbi para acompanhar a partida, né, do Rodriguinho na quarta-feira. Rodriguinho que tem apenas 19 anos. O jogador deve ser alvo de propostas na janela de julho. Ele deve receber propostas, mas eu particularmente acho que não será vendido. A certeza que eu tenho que o Natan, chegando à proposta, que provavelmente é do mesmo time que levou o Sara, o Natan deve ir. Pablo Maia, se vier proposta realmente, deve ir. A diretoria deve fazer um esforço para segurar tanto o Beraldo como o Rodriguinho. Bom, uma outra coisa que tem chamado a minha atenção, e até foi tema de matéria no GE hoje, é a dupla Caleri e Luciano. Foram 7 gols e 6 assistências. Esses são os números de Caleri e Luciano na atual temporada do São Paulo. A dupla tem vivido um momento de tanto entrosamento que até os números deles estão idênticos. Tá? E muito dessa sinergia entre eles se dá ao crescimento dos atacantes sob o comando de Dorival Júnior. Desde que o treinador chegou ao São Paulo, né, há 2 meses, o
tanto Luciano quanto Caleri passaram a ser peças fundamentais na construção das jogadas. Na vitória sobre o Atlético Paranaense, por exemplo, o gol de Luciano foi um bom exemplo disso. Após receber o passe do Rodriguinho, Caleri fez o pivô e rolou uma bola açucarada para Luciano chegar, chapar e fazer o golaço que fez. Esse tipo de jogada tem acontecido com frequência, tá? E isso só está sendo possível pela proximidade que os atacantes têm dentro da área sob o comando de Dorival. Já com o Rogério Ceni isso não acontecia. O Rogério Ceni utilizava o Luciano como um armador das jogadas. Dessa forma, o Caleri ele ficava isolado, né, mais isolado entre os zagueiros. E na maioria das vezes não tinha nenhum auxílio para fazer tabelas. Coincidentemente, em 2020, Luciano viveu o melhor momento da sua melhor temporada, né, na carreira no São Paulo, ao lado do Brenner. Né? Por quê? Porque o Brenner fazia mais ou menos a mesma função que o Caleri está fazendo. Então, muito desse sucesso foi pela sintonia que o Luciano tinha com o Brenner. Tá? Então, vamos torcer para que continue assim, né? Vamos torcer. Bom, e já falando do jogo, que será contra o Cruzeiro amanhã, às 21 horas, no Estádio Independência, a delegação deixou o CT rumo a Belo Horizonte, tá, com 3 novidades. O goleiro Jandrei, que se recuperou da fratura no 5º dedo da mão esquerda, o zagueiro Arboleda, que voltou da seleção equatoriana, e o volante Pablo Maia, que retornou de suspensão. Porém, o zagueiro Diego Costa, que sofreu um trauma na coxa direita durante a vitória sobre o Atlético Paranaense, permaneceu, né, em São Paulo, realizando tratamento para dor no local. Então não viajou. O volante Gabriel Neves, com o 3º amarelo, está suspenso. Michel Araújo, que também cumpriu suspensão imposta pelo STJD, não viajou porque está com uma lesão na panturrilha. Caleri, que eu havia dito no vídeo anterior que havia tomado o 3º amarelo, na verdade foi um erro e eu peço desculpas. Tá? Eu não vou cravar time provável, mas, por exemplo, eu acho que o Mendes, pelos minutos que ele jogou contra o Atlético, pode ser que apareça no time principal. Principalmente porque o Luan foi muito mal. Então eu estou apostando ou Luan ou Alisson, que foi muito elogiado na função. Eu espero que seja o Mendes, né? Mas no mais, não acho que deva mudar muita coisa. Tá certo? O nosso rival, o Cruzeiro, nessa partida, não vence há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. Ele caiu para a 11ª colocação e está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Ó, ele está em 11º e está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Você vê como o campeonato está apertado. São Paulo, nesse momento, tem 18. 2 derrotas já cola lá embaixo também. Então, todo ponto é fundamental. Eu falo, a minha receita para não correr risco no Campeonato Brasileiro, não para disputar título, é para não correr risco, é empatar fora e ganhar em casa. Essa é a receita. Se puder ganhar, melhor ainda, fora de casa. Mas um empatezinho lá no Independência não é de todo mal. Mas óbvio, com esse retrospecto do Cruzeiro, dá para ter esperanças de sair com uma vitória lá em Belo Horizonte. Tá? E por falar em Cruzeiro e São Paulo, nós estamos falando de um confronto de times de muita tradição no Brasil. Por isso o histórico do duelo é longo e com superioridade enorme dos paulistas, né, do tricolor. São 86 jogos, 41 vitórias do São Paulo, 22 vitórias do Cruzeiro e 23 empates. Ou seja, dá para esperar, pela estatística, pela tradição, que o São Paulo jogue, né, e traga um bom resultado lá de Minas Gerais. Eu, pelo menos, espero isso. Tá?
Essa partida será comandada pelo árbitro Ramon Abate Abel, da FIFA de Santa Catarina. Será auxiliado por Bruno Rafael Pires, da FIFA de Goiás. E auxiliado também por Alex dos Santos, de Santa Catarina. E o VAR será comandado por Daniel Nobre Bins. Ele é VAR FIFA do Rio Grande do Sul. Como eu havia dito, uma vitória não é de todo absurdo, não é de todo difícil, tá? E eu espero muito, de verdade, que o São Paulo consiga um bom resultado. Um empate não está ruim, mas eu acho que dá para beliscar uma vitória. Meu placar nesse jogo, estou apostando num 2-1 contra o Cruzeiro, tá certo? Bom, deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam dos assuntos que trouxemos ontem. Deixem os seus palpites para o jogo, tá bom? E se inscrevam no canal, né? Deem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho, nos ajude, tá certo? Falta tão pouco para a gente atingir a primeira meta de 500 inscritos. Conto com vocês, tá? Lembrando que eu volto amanhã, depois do jogo, tá? Depois do jogo, às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu volto depois do jogo. Esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima!